Olá, pessoal! Esse vídeo eu tenho o objetivo de te explicar de forma mais breve possível o porquê o TAPS, o Treinamento de Arquitetura para a Saúde, ele é tão transformador. A gente criou o método TAPS, que é um método baseado na matriz, que é do rigor e do afeto, para que você se torne um especialista em arquitetura para a saúde, fazendo projetos de hospitais e clínicas, e também que você se torne uma autoridade, você seja reconhecido pelo seu trabalho e automaticamente você fature mais e faça realmente o que você acredita dentro da arquitetura. Muito mais que ensinar você, né, que é arquiteto, que é engenheiro, que é designer, a projetar hospitais e clínicas, eu quero te ensinar a projetar com menos erros, mais segurança e de forma verdadeiramente humana. Quando eu falo de mais segurança, né, eu acho que o grande terrorismo aí da maioria das pessoas que querem começar a projetar hospitais e clínicas e querem começar nessa área é a insegurança, né? Primeiro, assim, que existem muitos mitos, é um mercado que durante muitos anos foi muito fechado, né? Então as pessoas sempre estão falando, é muito complexo, é muito difícil, e o objetivo do TAPS é exatamente simplificar isso para você, né? Te mostrando assim que o importante é o conhecimento, é entender um processo e depois implementar, estudar e implementar o tempo todo. Eu quero desconstruir para você esse terrorismo que muita gente tem com as normas. As normas é sempre um processo de interpretação, e a gente tem um método, é uma metodologia para a gente avançar e não deixar que as normas te inibem, né? Eu poderia aqui nesse vídeo listar todas as normas aqui, isso seria mais fácil, eu poderia fazer isso em 30 minutos, eu realmente achar que está te ensinando, você realmente achar que aprendeu, mas isso não vai te transformar, né? Isso não vai te tornar uma autoridade, aumentar seu faturamento, e você não vai realmente dominar os processos. Outra questão é te ensinar a projetar com menos erros. O que acontece? A área da saúde realmente é uma área complexa, né? Porque além de todas as questões técnicas, todas as questões de arquitetura, a gente tem as questões normativas, mas um grande erro é as pessoas não entenderem o processo, porque a partir do momento que a gente entende um processo de um projeto, a gente perdeu bastante tempo naquele projeto, depois a gente vai avançando, e aí a gente perde menos tempo naquilo a partir do momento que a gente passa a padronizar, né? Eu falo isso muito no meu treinamento de arquitetura para a saúde, que a gente não pode estar querendo inventar roda o tempo todo, né? A gente tem que ir criando padrões, a gente tem que entender sobre o que a gente está fazendo e a partir disso a gente conseguir ir pegando mais projetos. Outra questão importante é falar sobre como projetar de forma verdadeiramente humana. Eu falo bastante sobre a ilusão da humanização hospitalar. Muita gente acha que a humanização hospitalar é sobre colorir paredes, né? Às vezes muita gente procura a gente, mãe, meu projeto já está pronto, né? Eu só quero que você dê um toque final para ficar como os seus projetos. Mas acontece que o projeto, né, a humanização, ela faz parte de um processo, ela é o embrião, ela é um embrião da própria arquitetura, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Às vezes a gente faz um corredor com iluminação natural, com alguns nichos onde o acompanhante, o paciente, ele pode se apropriar ali daquele espaço, ou às vezes que ele possa fazer uma fisioterapia aqui naquele próprio corredor de um hospital. Mas aí as pessoas veem uma imagem e acham que aquilo é só uma parede ali que ficou bacana, que tem uma arte bacana, e confundem, né, o que é arquitetura com o que é decoração. O pessoal não tem nada contra a decoração, eu inclusive adoro decoração, mas humanização hospitalar tem a ver com arquitetura e ela vem desde o início do processo, ela não está no final do processo, senão a gente começa a achar que o arquiteto ele entra só no final. Então, assim, dando exemplo desses corredores, né? Aí você faz uma arte maravilhosa, contrata um artista bacana, mas aí que são aqueles corredores gigantescos, né? Que a maioria de vocês já devem ter visto, escuros, sem iluminação, né? Que um quarto de um leito, às vezes acontece isso muito em hotel, parece só mais um número, né? Como se o paciente fosse mais um número, né? Então, aquela quantidade de quarto, né? 20 quartos de portas fechadas, sem iluminação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a ilusão da humanização
da humanização hospitalar. Hoje, todo cliente, né, todo mundo que procura a gente é porque ele quer humanizar seu espaço. As pessoas acham que o arquiteto, né, que é especialista, né, que tem um curso, que tem uma formação em arquitetura para a saúde, ele já domina, né, as normas, então ele te procura porque ele realmente quer humanizar aquele espaço, e ele viu um projeto que você fez, achou bacana, ou viu um outro projeto seu de uma outra área, né, de uma residência, achou interessante, se identificou com aquilo. Inclusive, muitos médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, procuram o nosso curso, né, o nosso treinamento de arquitetura para a saúde, porque querem saber mais sobre essa questão da humanização, querem entender melhor os processos. Então, se você, né, é médica, enfermeira, profissional da saúde e está buscando isso, continue aqui no nosso vídeo, porque o TAPS também é para você. E é até interessante, a gente tem um médico no nosso treinamento de arquitetura para a saúde, que ele assistiu uma aula que eu estava dando sobre um CTI, que é um centro de tratamento intensivo, e eu falava muito sobre os painéis hospitalares, sobre as réguas hospitalares em cima da cabeça do paciente, que era algo muito ruim. E como que uma questão técnica, que era uma questão de infraestrutura de gases, de elétrica, ela poderia virar uma questão totalmente humana. Por quê? Porque às vezes uma equipe de enfermagem, um médico, ele ceda um paciente por causa da quantidade de fios que está em cima da cabeça dele. Então, qualquer movimento ali que o paciente faz, ele pode se desconectar. Às vezes, ele nem precisa ser sedado. Então, assim, como que a gente poderia dar uma solução para isso? Eu falo isso bastante, esses detalhes, né? Essas questões bastante no curso, tem interessado bastante as médicas, aos médicos e aos enfermeiros, a equipe que está ali, e aos arquitetos, né? Para que a gente não reproduza mitos, né? Que a gente não reproduza projetos que a gente está vendo e não está entendendo aquele processo, por que foi feito ali daquela forma. Toda essa experiência, né, que eu estou contando, né, que eu vou falando no curso, vai fazendo com que a gente tenha mais autoridade ao conversar com uma pessoa e automaticamente, né, o seu faturamento aumente, você seja mais remunerado por isso. O TAPS não é sobre, né, você pegar um projeto de clínica, mais um projetinho de consultório. É sobre você ser consistente, né, você se solidificar ao longo da sua vida profissional. E tem muito aluno que me pergunta, né, o tempo todo, e muita gente às vezes que está interessado me pergunta: mãe, mas e se a norma mudar? Ou se a tecnologia mudar? A gente sabe que a gente está num campo, né, no campo da saúde, as tecnologias se transformam muito rápido, muitas normas se atualizam. A gente tem a RDC 50, que é de 2002, depois a gente tem uma revisão, que é de 2019, que não está ainda em vigor, ela está em tramitação, mas acontece assim que a gente não pode se prender às normas, a gente tem que entender o processo, senão a gente vai estar sempre desatualizado, sempre vai chegar uma tecnologia, a gente não vai saber o que a gente tem que fazer, porque a gente não entendeu o processo. Por isso que eu falo muito no treinamento de arquitetura para a saúde sobre questões práticas, né? Sobre a minha experiência ali com aquele projeto, o que deu certo, o que não deu certo, né? O que deu errado, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu posso levar daquele projeto para outros projetos, criando assim uma padronização. E pessoal, sabe o que é muito louco assim nesse mercado? Que é um mercado que cresce muito, tem muito investimento nessa área da saúde, e o investimento normalmente vai para tecnologia, e se tem tecnologia, tem obra, tem projeto. Mas ao mesmo tempo, assim, é como se fosse um mercado com alto investimento e com pouquíssimos arquitetos qualificados, assim, isso que é o mais importante. Tem muito pouco arquiteto realmente qualificado para esses projetos, e muito arquiteto às vezes é muito frustrado, reclamando que ganha pouco, que tem pessoas muito piores do que eles aí fazendo projetos aí no mercado, ganhando muito mais do que ele é uma pessoa que sempre se dedicou, foi um bom aluno, sempre se especializou, mas não consegue ali sair do lugar. Então eu falo bastante sobre isso no TAPS também, né? A importância da gente ter uma autoridade, que só com a autoridade
habilidade, né? A gente dominando os processos, que não precisa ser todos os processos, mas alguns processos que a gente vai realmente conseguir ser reconhecido por aquele trabalho e se tornar uma autoridade, né? E agora, como que eu estou falando, e a consequência, obviamente, é faturar mais. E agora, né, talvez você esteja me perguntando, mas será que o TAPS é para mim, né? Porque cada um é uma pessoa, mas eu vou falar um pouco assim, para quem é o TAPS. Por exemplo, mãe, você está aí falando do CTI, eu não estou entendendo nada, eu não sei nada dessa área da saúde. Ok, o TAPS é desde para quem está começando até para quem tem um conhecimento mais avançado. Foi interessante, numa das aulas nossas ao vivo do treinamento de arquitetura para a saúde, uma aluna, ela tinha mais ou menos 27, 28 anos, ela virou e falou assim, mãe, mas eu não sei muita coisa, mas eu já me acho velha, né? Porque ela deve ter formado com 24 anos, 23 anos. E aí tinha uma outra aluna que tinha 60 anos e falou assim, mas como assim velha, né? Eu estou me reinventando agora, né? Eu estou começando numa nova área agora. Claro que quem tem mais experiência em arquitetura, e aí eu falo em arquitetura em geral, ela traz a sua bagagem de arquitetura, que é uma bagagem técnica, né? Uma bagagem de projeto de arquitetura. Então, assim, é claro que é sempre diferente, né? Uma pessoa que está começando ou não. Mas acontece assim que a gente também não pode isolar o campo da arquitetura para a saúde, né? Eu sempre falo, a arquitetura para a saúde não é uma caixa dentro do campo da arquitetura, né? O conhecimento que a gente tem, a gente não perde, né? Ele é sempre acumulativo. E para quem está começando, né? Quem é recém-formado, eu falo bastante de arquitetura também. Questões de escritório, muitas questões que às vezes a pessoa nem pensou, porque ela não passou por isso, ela não passou ainda por essa experiência. Ela não tem uma experiência do cliente reclamando ali no dia a dia, ela não tem uma experiência de um faturamento baixo dentro do escritório. E eu falo muito dessas questões, então eu acho que isso ajuda muito quem está começando, quem está se consolidando na arquitetura por si só, né? Porque é uma experiência prática, né? É o que eu vivo no dia a dia do escritório. Muito aluno nosso fala, mãe, você abre literalmente a caixa preta do escritório. Eu brinco assim, gente, eu abro literalmente a caixa preta. Teve até um cliente nosso outro dia, falou assim, mãe, você enlouqueceu de vez, assim, você está ensinando tudo que você sabe, né? Para as pessoas, eu falo assim, gente, é literalmente isso, né? Eu acho que a minha missão é realmente formar arquitetos de excelência, né? Que a gente realmente crie uma comunidade de excelência que a gente pode estar transformando vidas, impactando aí milhares de pessoas aí no Brasil. A gente precisa de arquitetos, tem uma demanda gigantesca de arquitetos nessa área da saúde. E para você também, né, que é arquiteto e está muito desanimado com arquitetura, né? É um mercado às vezes difícil, né? Que as pessoas não querem pagar muito. Você trabalha, cada dia trabalha mais e ganha menos, né? Então também o TAPS, eu acho que ele abre um leque de oportunidades e possibilidades, né? Lembrando que quando a gente trabalha com hospitais, né, com projetos maiores, com arquitetura para a saúde, eu não estou falando, a gente está falando de todos os temas da arquitetura para a saúde, eu não estou falando só de CTI, ou só de centro cirúrgico, ou só de hemodinâmica, né? A gente está passando por todos os temas da arquitetura, porque quando a gente projeta um hospital, a gente projeta praças, a gente projeta um espaço público, a gente projeta um espaço de trabalho, um espaço religioso, a gente faz um museu, né? Museu de medicina, a gente trabalha com o tema de escola, muita gente gosta muito desse tema da escola, porque tem escola de enfermagem, tem os próprios hospitais universitários. Então, assim, a arquitetura para a saúde, ela te abre um campo, mas se você não souber nada sobre o hospital em si, sobre o centro cirúrgico, sobre essas áreas mais complexas, dificilmente você vai conseguir entrar nesse campo, né? E realmente fazer um hospital maior e trabalhar com todos esses temas da arquitetura. E o que a gente observa entre os alunos também, que tem muita gente às vezes que deu uma pausa na carreira, né, de arquiteto, por alguma questão familiar ou porque teve muitas mulheres porque tiveram filho e querem entrar, né, querem voltar. A arquitetura para a saúde, eu acho que é o momento, né? O momento é uma área que tem muito investimento, né? Como que eu estava falando, e é uma área também que você pode impactar muitas pessoas, ter um propósito. A gente observa também muita gente que teve problemas de saúde pessoais,
ou que teve alguém que acompanhou, né, alguém no hospital por muito tempo e começou a ter um novo olhar sobre aqueles ambientes. O TAPS é para você também, né? Então é muito, muito interessante esses alunos, porque eles já vêm com um propósito, né? Às vezes tem gente que passa um mês, né, dentro de um hospital com um familiar e a pessoa tem um propósito, né? Ela fala assim, não, eu quero trabalhar com isso porque eu quero modificar esse espaço, quero conhecer mais sobre isso, impactar ali muitas pessoas, né? Ajudar as pessoas, ajudar na recuperação do paciente. E a arquitetura, sim, ela não vai curar, né, de forma tão objetiva uma pessoa, mas ela tem um poder, que ela tem um poder de transformação, né? Ela tem um poder de fazer com que aquela pessoa ela tenha um desejo de vida, né? Ela queira viver. Às vezes é uma luz ali que entra naquele espaço, a pessoa se conecta com si mesma e fala assim, não, eu quero viver, eu quero continuar, né? E isso por consequência, tem um poder de cura muito grande aí na vida das pessoas. Então, trabalhar com arquitetura para a saúde é impactar muitas pessoas, né? É realmente a gente ter um propósito. E aí, pessoal, eu queria falar para quem não é o TAPS. TAPS não é para quem acredita em fórmula mágica, assim, para quem acha que eu vou aprender ali, eu vou estudar meia dúzia de normas e depois realmente eu vou virar uma autoridade em saúde. O TAPS não é para isso, né? Não é para esse tipo de pessoa. A gente sabe que tem um monte de curso online, talvez você já comprou um, já se decepcionou. Não é sobre fórmula mágica, né? A gente tem que entender que a gente vai aprendendo com o processo, né? Mas o que eu sempre digo, assim, a gente tem que estudar e implementar. Tem dois extremos, né? A pessoa que quer a fórmula mágica, a fórmula pronta, né? Acha que vai assistir meia dúzia ali eu vou dar meia dúzia de normas e a pessoa tá resolvido, né? Então ela vai se auto-sabotando e que não acontece. E tem aquela pessoa também que estuda demais, né? Que fica anos e anos estudando e com medo de começar, né? Com aquela insegurança que eu estava falando lá no início. Então, assim, o método TAPS é o seguinte, é você entender um processo e implementar. Então, estudar e implementar. Estudar e implementar. Porque a gente só consegue avançar se a gente implementa, né? Se a gente ativa esse conhecimento. Se a gente não ativar esse conhecimento, ele vai ficar ali na gaveta, a gente vai mais uma vez se auto-sabotar. Então, não é. E assim, tudo que a gente faz na vida, né, a gente precisa de dedicação. Então, assim, falou assim, mãe, mas eu não tenho tempo de me dedicar. Se você não tem tempo para se dedicar a algo que vai fazer você literalmente se transformar, você evoluir, não tem por que fazer o TAPS, né? Você vai jogar dinheiro fora, literalmente, né? Você precisa ter tempo para se dedicar. E o tempo a gente encontra. Eu brincava, né, que a gente tem, assim, alguns alunos, assim, do TAPS são super ocupados, tem escritório, tem milhares de projetos correndo em paralelo e são ali super dedicados. E tem muita gente, às vezes nem está começando ali e são muito menos dedicados, né? Então, tempo é uma questão de escolha, né? É uma questão de você se decidir. Não, eu quero evoluir e eu vou ser persistente, consistente com isso, eu vou evoluir. A diferença do TAPS para a maioria dos cursos é que ele é rápido, né? Ele é um curso que dá para você fazer em 3 meses. E dentro dessa missão, né? Eu vou aprender algo e vou tentar implementar. E você tem 1 ano para estar revisando tudo isso, né? Então, o TAPS ele tem uma duração de 1 ano. E o TAPS, né? Eu não quero assim uma pessoa, a gente não busca alunos, né? Que realmente quer, não, eu quero um jeitinho aqui para me ganhar um pouco mais no meu escritório. Não é sobre isso, né? O TAPS é literalmente uma metodologia, né? Como eu tô falando, tô frisando o tempo todo, de transformação a partir de uma matriz que eu acredito muito, cada dia mais, que é o rigor. Pessoal, que é diferente de rigidez, né? Os projetos da saúde são muito rígidos. É exatamente por isso que eu comecei a trabalhar com essa área. Mas tem que ter rigor, que é diferente de rigidez. E afeto, né? Porque a gente não muda nada no mundo se a gente não tem o brilho no olhar, se a gente não acredita no que a gente está fazendo e se a gente não tem um propósito. Então, assim, só vive o propósito quem suporta o processo, pessoal, isso é fato, né? Eu sempre falo o tempo todo, né?
que a gente na vida a gente vai plantando sementes, né? E essas sementes depois a gente vai colher essas sementes. E é algo que a gente vai construindo no dia a dia, né? Sendo consistente e a partir de uma metodologia. Não existe forma mágica, mas existe sim uma metodologia. O que deu certo, o que não dá certo, né? O que dá errado, e que é a minha proposta aqui com o meu treinamento de arquitetura para a saúde. E você pode estar se perguntando, né? Mas será que isso tudo é verdade? Será que o TAPS é realmente tão transformador assim? Será que esse método funciona? E eu vou passar aqui alguns depoimentos de alunos e ex-alunos nossos, mostrando, né, como que as pessoas vêm se transformando a partir desse método do treinamento de arquitetura para a saúde. Você, por exemplo, você acabou de pregar um projeto na área da saúde, um consultório, uma clínica. Você vai identificar bastante com o vídeo aqui da Viviane. Ela comprou o TAPS, né, no momento em que ela tinha acabado de pegar um projeto de uma clínica de cirurgia plástica. Ela já atuava, né, nessa área, e ela estava com algumas dúvidas, principalmente relacionadas às normas. E é muito interessante o depoimento dela. Olha o que ela falou, que muito além dela conhecer as normas, tirar as dúvidas sobre as normas, ela também se transformou. E aí eu vou mostrar aqui o depoimento dela. Gente, eu encontrei o curso da Moema na internet quando eu estava fazendo um projeto de uma clínica de cirurgia plástica, em que eu estava com muitas dúvidas, principalmente sobre a RDC, sobre a questão da legislação. E aí eu comprei o curso, e o curso ele me trouxe infinitamente mais do que eu tinha imaginado. Trouxe uma nova visão de mundo, uma nova visão da arquitetura como um todo. A gente também tem uma outra aluna, a Lindiane, ela trabalha no mercado imobiliário durante 20 anos, e ela comprou o TAPS porque ela tinha acabado de fechar um projeto de um hospital, né? Não sabia muito bem o que fazer, então, e ela tinha muito interesse de entrar nessa área, né? Ela estava mudando e ampliando um pouco dela o campo de ampliação. A gente tem muito aluno com esse perfil da Lindiane. E também a gente tem a Leila, que é uma aluna ali muito dedicada, que trabalhou durante 24 anos, ela que escreveu para a gente, com a área da saúde. Ela foi das primeiras turmas ali do TAPS, e agora ela renovou mais um ano, e ela dizendo como que foi importante, né, para ela ampliar o pensamento dela, para ela ter um ambiente ali de troca, uma comunidade, que ela pudesse ali realmente trocar e desenvolver ali também, ampliar, né, o leque ali de conhecimento. E agora eu vou mostrar mais dois depoimentos que eu acho interessante, tanto da Liliane quanto da Nicole. A Nicole, ela é recém-formada, uma aluna recém-formada, e a Liliane, ela já tinha uma formação de farmacêutica, então ela já tem uma experiência na área da saúde, ela é formada em arquitetura também, já atua nesse mercado, para mostrar, né, que o TAPS ele é tanto para aquela pessoa, para a Leila lá, que tem 24 anos de formada e atua só no campo da saúde, ou para a Lindiane, que vem de um outro mercado completamente diferente, que é o mercado corporativo, comercial ali, do ramo comercial, tanto da Nicole, né, que acabou de formar, e como que o TAPS ele foi transformador na vida dessas arquitetas, assim, que eu fico muito feliz de ver que realmente o método TAPS que a gente está aperfeiçoando o tempo todo, ele realmente funciona. Olá, tudo bem? Meu nome é Liliane Barros, eu sou formada em arquitetura há 18 anos, sou formada também em farmácia e bioquímica há 12 anos e trabalho com arquitetura de saúde por volta de uns 10 anos. Eu acompanho a Moema na página dela da Arte Arquitetura e me inspiro muito com as postagens dela sobre as obras dela e gosto muito do trabalho dela. E sempre achei muito interessante todo o trabalho que ela compartilha nas páginas da Arte Arquitetura, mas foi quando eu fiz parte do movimento Arquitetura Viva, do curso dela online, que eu tive noção do que é o trabalho da Moema. Porque lá no curso online, eu brinco que ela abre a caixa preta dela, porque lá no curso ela abre toda a metodologia, uma metodologia personalizada dela, porque eu falo que é personalizada porque eu sou uma pessoa muito consumidora de curso online.
não só na área de arquitetura de saúde, mas em diversas áreas. E o curso dela é um curso muito personalizado. Então, ela abre o olhar da gente para uma visão da arquitetura de saúde que a gente não tinha. E é tão interessante hoje, quando eu vou nas minhas obras, quando eu visito obras de pessoas aqui na minha região, e ela me faz agora, depois que eu passei pelo curso dela, olhar para os locais de uma maneira diferente com que eu visitava e não olhava antes. Então, é um olhar e uma visão que ela me transmitiu que eu vou manter para o resto da vida. Então, foi um curso muito gratificante, que eu tenho muito que agradecer e eu indico muito. Eu acho que todo mundo que fizer parte desse curso só vai ter a ganhar. Então, vem com a gente, tem um grupo, a gente é um grupo muito unido, então a troca de experiência até entre os alunos é muito interessante, então eu acho que é um movimento mesmo. Então não é uma coisa estática, sabe? A gente está sempre trocando ideias, então eu indico a Moema, vale a pena o curso dela. Olá, tudo bem? Eu me chamo Nicole, sou arquiteta e urbanista formada pela PUC-Rio. Então, eu conheço a Moema desde o segundo período da minha faculdade, onde ela foi minha professora. Ela sempre foi uma professora que estava com brilho no olhar, isso sempre me chamou muita atenção em relação à arquitetura. No quinto período, eu me candidatei à monitora, né, do segundo período, né, e aí tinha um sorteio entre os alunos e cada aluno ia ficar com uma professora dando assistência. E eu fiquei com a Moema, e eu lembro de cada atendimento dela, assim, e mesmo eu sendo crua, ela sempre deixava eu falar, ela sempre me escutava a minha opinião, e a gente trocava muito. Eu lembro que nessa época eu comecei a seguir o Arto, arquitetura no Instagram, e eu comecei a ver, né, todo esse conteúdo de arquitetura para saúde, e comecei a me interessar muito, mesmo no quinto período da faculdade, mesmo estando bem no início. E aí eu lembro que eu entrei em contato com a Moema, perguntando alguns livros que ela poderia me indicar. Ela falou que ia pensar. E aí ela me retornou falando que não existiria um livro em si, né? Porque todos os livros que existiriam para arquitetura para saúde seriam muito técnicos. E aí ela me indicou ler outros autores que também serviriam para arquitetura para saúde, até porque a arquitetura para saúde não é uma caixa, como ela sempre diz. E aí, então, ela lançou o curso dela, né, que é o Arquitetura para Saúde, e eu comprei, sem pensar duas vezes, fiz o curso, amei o conteúdo. Eu lembro que eu ficava ansiosa. Sabe aquela série que você quer terminar logo? Eu ficava ansiosa pelas aulas e toda vez que eu terminava com uma cabeça diferente, com um olhar diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito emocional, muito, muito afetiva. E eu me identifico muito com a Moema em relação a isso, por ela fazer as coisas por amor, por aquilo correr no sangue dela, sabe? E de fato ter um propósito na vida, porque eu acho que é isso. A gente precisa trabalhar com o que a gente acredita, com o que a gente tem propósito. Então, o curso da Arquitetura para a Saúde foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque foi um momento que eu estava me formando eu já estava no final da faculdade, e eu acredito que também seja para profissionais que estejam já formados há um tempo, que tenham perdido esse brilho no olhar, né, para reconquistar esse brilho no olhar pela arquitetura e aprender com a Moema, que é uma mestra, assim, que eu admiro demais, assim. Eu admiro demais como ser humano, como mulher, como mãe e como profissional. Tá bom, gente? Um beijo, esse é o meu depoimento. Fiquem com Deus.
E eu quero te contar aqui um pouco da minha história, né? Como que eu entrei nesse campo da arquitetura para a saúde, né? Eu sei que vai ter gente aqui vendo esse vídeo que não me conhece, então quero falar um pouco sobre essa minha trajetória, né? O que fez realmente eu focar nesse campo da arquitetura para a saúde. Primeiro, assim, eu queria falar algo importante que que era muito forte em mim desde a graduação. Eu sempre tive muito brilho no olhar, assim, pelas coisas que eu fazia, né? Então, quando eu era aluna, eu queria fazer escolas, queria projetar cidades, projetar praças. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com um hospital. Minha família é praticamente toda de médico, desde o meu bisavô era médico, meu avô médico, meu pai médico, e meus avós dos dois lados médicos, e minha mãe é psicanalista. Então, muita gente vem dessa área da saúde, mas eu realmente não me interessava por esse campo da arquitetura para a saúde. Eu sempre fui muito sonhadora, queria fazer grandes projetos, né? Mas aí eu pergunto, né? A gente forma. Então, por exemplo, né? Eu queria fazer escolas. Quantas escolas foram feitas, por exemplo, no Rio de Janeiro no último ano, né? É sustentável você viver de projetos de escola? É possível você viver de projetos de escola? E quantas praças foram feitas, né? Quantas novas cidades, né? Será que a gente vai formar com esse brilho no olhar, sonhando com algo, e de repente vai aparecer o Juscelino e vai falar assim, agora eu vou fazer Brasília, né? E vou te contratar. Então, assim, a gente forma com muitas ideologias. E o que acontece? A gente sonha muito durante a faculdade, né? A gente forma com aquele brilho no olhar e, de repente, a gente cai num mercado que as pessoas não reconhecem o arquiteto, pagam um pouco para o arquiteto, acham que sabe mais do que você, acham que você é um técnico que vai desenhar uma plantinha baixa em 2 minutos, né? Em meia hora, e não quero te pagar por isso, né? Então é muito frustrante. Então, assim, o que eu achei no mercado da arquitetura para a saúde, que é uma possibilidade da gente fazer o que a gente acredita e, ao mesmo tempo, ser bem remunerado e reconhecido. Eu falo muito sobre isso no treinamento de arquitetura para a saúde, como fazer isso, né? Então, eu queria dar um exemplo quando eu era aluna da graduação, para vocês terem ideia de como que a gente era, né? A gente, uma vez, a gente tinha uma disciplina que era de museu. E aí os professores deram vários textos para a gente para ler sobre museus. Isso falava muito sobre a saída da arte, né? Que a arte não estava mais dentro dos museus, ela estava na rua, né? Se falava muito sobre a arte na rua. E todos os textos ali naquela época, uns 15 anos atrás, era sobre isso, ali no início do século XXI, falando assim, que não dava mais para a gente pensar a arte sobre 4 paredes. E aí, na época, né, a gente era tão envolvida, né, tinha um brilho no olhar gigantesco, a gente criou um museu chamava o Museu da Morte, e a gente foi vestido de preto, e para a gente dizer que não faria sentido a gente fazer aquela disciplina um museu entre 4 paredes, como era a proposta da disciplina, que era uma arquitetura. Então, na verdade, a nossa proposta era fazer um projeto que ele era todo nas ruas, ali envolvia a cidade, né, um entorno imediato, e a parte da arquitetura do museu, ele era a parte técnica, administrativa, que dava suporte àquela arte que estava acontecendo numa grande praça que se prolongava ali pela cidade. Então, assim, a gente tinha muito essa questão do brilho do olhar, essa questão questionadora. Então, realmente, para mim, né, quando eu formei, foi muito frustrante, né? Você imagina, né? E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que quis ser muito independente. Durante a faculdade, eu era monitora, eu fazia estágio, fazia um monte de coisa para que eu tivesse ali meu dinheiro para fazer as minhas coisas. E aí, quando eu formei, o que acontece? Comecei a pegar um monte de projeto pequeno, quando acontece com a maioria das pessoas, e comecei a me sobrecarregar, porque eu não dava conta de fazer aquela quantidade de projeto. Eu comecei a me enrolar, eu não tinha uma metodologia, então não dava tempo de ir criando padrões e depois reproduzir aquilo. E eu comecei a me enrolar, inclusive, financeiramente, né? Porque eu comecei a ter que contratar outras pessoas e não ter como resolver ali aquela situação que acontece. E ficar totalmente frustrada, né? Fazendo o que eu não acreditava. Eu lembro que eu estava fazendo um projeto para uma tia minha, ela estava me pagando ali razoavelmente, né? Nem era um projeto que eu estava fazendo de graça. E aí ela foi para Nova York, foi lá viajar.
E aí ela voltou achando, por ela ter ido para Nova York, sabia muito mais de arquitetura do que eu. Mas tem que entender que a última moda em Nova York são usar plantas artificiais, não, eu quero tudo artificial. Então, assim, aí você começa a ficar muito frustrada, né? Tudo aquilo que você aprendeu, né? Tudo aquilo, né, ao longo da universidade que você se dedicou, é como se fosse uma areia movediça, né? E você fica muito frustrado, achando que mercado é totalmente diferente, que você tem que mudar o que você pensa, e isso é muito, muito ruim. Nessa época eu me envolvi muito com mestrado, fiz mestrado e doutorado, fiz doutorado muito jovem, eu era mais jovem da turma, eu tinha 27 anos, que aí era um doutorado em urbanismo, e aí estava naquele processo ali já comecei a dar aula, já dou aula há muitos anos, né, há mais de 15 anos, mas eu sempre gostei do projeto, né, eu sempre gostei dessa escala do projeto, assim, isso que sempre me deixou muito realizada, né, com essa questão da criação. Eu falei assim, não vou desistir. E foi exatamente por coincidência ou não, nessa época que eu estava terminando o doutorado, eu devia ter uns 28, 29 anos, que surgiu a oportunidade de fazer um projeto para um hospital. E eu vou contar aqui um pouquinho para você, para falar como que foi, para dizer assim, que às vezes a gente nem sempre começa com algo muito glamuroso, né? Que o processo, ele é um dia a dia, né? Mas a gente tem que ter consistência, a gente tem que entender que tudo é um caminho, né? Eu brinco assim, que a gente fica muito confuso, mas a gente não pode estar perdido. Eu estava perdida, né? Quando eu me formei, eu estava totalmente perdida, que eu vejo assim, a maioria dos arquitetos, às vezes até com mais tempo de formado, muito perdidos, né? Muito ali, refém de um cliente, né? De uma questão ali com o cliente humilha, às vezes um arquiteto, e acaba sendo muito frustrante. Então eu vou contar um pouco dessa história, como que eu comecei, assim, abreviando bastante. Eu estava terminando o doutorado e aí eu fui chamada, era um superintendente de um hospital. Ele precisava fazer uma reforma num postinho de enfermagem, não me conhecia, não sabia que eu estava fazendo doutorado, não sabia nada sobre mim. E aí alguém tinha me indicado, tem a Moema ali, se quiser, chama ela para dar uma olhada no hospital. E aí eu fui lá. Realmente era um posto de enfermagem de 15 metros quadrados, era um projeto muito pequeno. Mas aí o que aconteceu? Eu fui lá ver e eu fiquei desanimada, né? Eu falei assim, ai meu Deus, fazer esse projeto nessa altura do campeonato. Eu tinha feito um doutorado sanduíche, que você fica 1 ano fora do país, eu tinha morado em Paris durante 1 ano, envolvida com várias questões de criação, né, de arquitetura, questões mundiais, difíceis de serem implementadas no Brasil. E aí, de repente, isso é um senso de realidade ali que te chama para fazer um posto de enfermagem de 15 metros quadrados num hospital, assim, que tudo parecia não funcionar, assim. E aí eu olhei aquilo, né, fiquei um pouco desanimada e fui conversar com o superintendente. E aí a gente começou a conversar de arquitetura, né? E aí eu falei para ele um pouco da minha trajetória, comecei a falar o que eu acreditava, o que eu não acreditava como arquitetura. E aí falei com ele ali, no breve contato ali que eu tinha tido com aquele posto de enfermagem, eu percebi que aquela questão daquele posto, que era muito pequeno, que era 15 metros quadrados, era uma questão que se reproduzia num hospital inteiro, que era um hospital de mais de 25 mil metros quadrados, 530 leitos, um hospital muito grande. E que era uma questão, né? Que era uma questão assim, que às vezes as pessoas investiam, colocavam 10 luminárias dentro de um lugar pequeno, em vez de colocar 3 luminárias boas, né? Que ainda iriam durar, que ia ter uma manutenção maior. Aquela marcenaria, que era uma marcenaria assim, que foi feita com um marceneiro de uma qualidade muito ruim. Eu vinha do mercado de residência, então eu tinha bastante experiência sobre qualidade de projeto, era até um mercado mais luxuoso, e comecei a mostrar para ele, né, como é que aquelas questões de arquitetura impactavam no orçamento dele de manutenção, que não adiantava, né, a gente fazer ali qualquer coisa e fazer um armário ali que ia durar 3 meses, colocar um monte de lâmpada que queima toda hora, que tem que parar aquele setor para fazer a manutenção, e que tinha uma questão ali também de infraestrutura de ar-condicionado que não funcionava, muita gente que enrolava demais, né? Então, assim, profissionais ali envolvidos que estavam ali só para ganhar mais dinheiro ali com aquela situação. E a gente começou a conversar. E aí foi engraçado, né, que no final eu falei assim, agora acho que ele vai... Eu já estava querendo fazer aquele projeto, né, apesar de ser um projeto muito pequeno.
E aí eu falei assim, eu acho que agora ele vai me contratar. Mas aí ele, no final da conversa, virou para mim e falou assim, mãe, obviamente você não vai querer pegar esse projeto, né? Porque ele viu que, assim, que as questões que a gente estava conversando, que eram questões muito maiores. E aí, naquele momento ali, eu pensei 2 vezes e falei assim com ele, sim, vamos fazer esse projeto e eu vou te mostrar, através desse projeto, que uma questão muito pequena é uma questão muito maior. Aí foi isso, né? Aí eu fiz esse posto de enfermagem, aí você deve estar pensando, que maravilhoso, né? Você fez um postinho de enfermagem, depois você pegou o projeto do hospital inteiro. Não, assim, as coisas não são tão glamourosas como parecem. Aí o que aconteceu? Ele me chamou para fazer esse posto, e aí depois desapareceu durante 6 meses. Nunca mais conversei com ele. Mas aí depois, aí eu esperei, ok, né? Essas coisas acontecem. Parece que você vai ficando mais frustrado, né? Com a arquitetura. Mas aí passou mais ou menos 6 meses. Ele voltou a me ligar e falou assim, mãe, agora eu preciso reformar todo o espaço clínico que ele tinha, tanto o espaço clínico particular quanto o espaço clínico do SUS. E também preciso fazer uma obra, né, de outros ambientes, de hemodinâmica, de outros ambientes aqui e reformar a emergência. Então já era um projeto bem grande. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com medo, né? Não sabia nada sobre a saúde, né? Como que quando que eu ia começar ali sem saber nada. E no treinamento de arquitetura para a saúde eu te mostro, né, como que você pode sim fazer um projeto sem saber nada, com mais segurança e com menos erros, né? Porque eu aprendi isso na prática. Foi fácil? Não foi fácil, né? Eu tive que me dedicar muito. E aí vem numa questão que está muito forte no nosso método, que eu ensino bastante durante o treinamento de arquitetura para a saúde, é a gente aprender a projetar com as pessoas e não para as pessoas. A gente saber aonde buscar, né? Com quem buscar. Então, assim, eu tinha que colocar numa postura quando eu tinha que fazer, imagina, eu não sabia nada sobre a área da saúde, tinha que fazer uma hemodinâmica, muita gente nem sabe o que é hemodinâmica. Então, assim, como que eu ia fazer aquilo? Então, assim, eu ensino nessa metodologia com quem buscar, com quem conversar, né? De toda a equipe assistencial, como aprender com as pessoas que estão ali no dia a dia. Tem gente que trabalha naquele setor, tem 30 anos, ela tem muito para te ensinar. Tem engenheiros, né? Tem pessoas ali da engenharia que estão ali que já trabalham há muitos anos. Claro, se eu estou começando, eu não vou me associar a um engenheiro que também está começando. Eu vou me associar a um engenheiro que já tem mais experiência. Então eu vou contando isso ao longo do TAPS e te mostrando como que é possível, né? Como que é possível você implementar, como é possível você começar amanhã, mas sempre com rigor, porque não adianta, né? A gente ficar sonhando, né? Sonhando lá com o Juscelino que eu estava falando de contratar para fazer Brasília, porque dificilmente vai ter uma nova Brasília, e ao mesmo tempo não tem rigor, né? Eu quero te mostrar como que é possível sonhar, né? Tem muita gente que fala comigo, nossa, mesmo você é muito sonhadora. Eu sou muito sonhadora, mas eu também tenho muito rigor. E as coisas acontecem, né? As coisas acontecem com a gente, né? Elas são realizadas, né? A gente tem diversos projetos, eu já fiz mais de 300 projetos para a área da saúde. A gente tem um bom faturamento exatamente hoje, né, eu posso falar que eu conquistei as coisas que eu sempre quis na vida, né? Eu tenho uma liberdade de consciência. Então, assim, eu tenho liberdade, né, para minha filha estudar na escola que eu gostaria, que eu acredito. Eu tenho liberdade para viajar. Eu tenho liberdade de tempo, né, de poder, às vezes, escolher o projeto que eu quero fazer, a poder dizer não, a saber dizer não. Isso é muito importante, né? Quando o cliente vai te procurar, você não ter desespero de fechar aquele projeto e poder dizer, não, esse projeto eu não quero fazer, né? Eu não me reconheço na visão de mundo daquela pessoa, não tem nada a ver comigo, então eu não vou fazer esse projeto. Então, isso que eu quero que você conquiste, isso que é a transformação, né? Você ter a liberdade de consciência para você poder dizer não, para você poder ter mais tempo para ficar com a sua família, para você poder viajar mais, e quando você se dedicar a algo, né, quando você estiver envolvido naquele propósito, daquele projeto, você ter o brilho no olhar de realmente não querer parar, né, de estar num sábado trabalhando, ou estar no final de semana trabalhando, mas trabalhando com brilho no olhar, naquilo que você realmente acredita. Eu tenho uma história, né, que é uma questão que marcou muito, assim, a minha vida, apesar de ser algo muito pequeno, mas ela tangibilizava várias questões que estavam acontecendo ali ao longo
daquela maratona ali de pegar vários projetos, ter vários clientes, minha filha tinha acabado de nascer, e aí eu fui apresentar um projeto para um cliente, minha filha tinha 2 meses só, e o Fábio, meu sócio, que é meu marido também, ele estava esperando, a Chloe no carro, ela só tinha 2 meses, e eu fui apresentar um projeto para um cliente. E nesse dia, né, o cliente, aí quando eu falei, né, que ele sabia, né, que eu tinha acabado de ter filha, e aí ele perguntou, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Você acabou de ter uma filha e está aqui trabalhando, seu marido não ganha dinheiro, e começou assim, de uma forma extremamente machista a falar sobre isso, e você estava ali dedicada, né, realmente com 2 meses, que a minha filha tinha nascido, o projeto já estava praticamente pronto, né, antes dela nascer. E ele começou assim, a falar isso, e ele era uma pessoa, assim, ele era o dono de uma empresa, todos os que estavam ali eram herdeiros ali da reunião, era algo muito frustrante, né? E aí eu fui lá, apresentei o projeto, eles gostaram, aprovaram o projeto, mas assim, era como assim, ele aprovou o projeto, mas ficava o tempo todo te diminuindo, assim, dizendo assim, eu vou aprovar, porque assim, meio com pena de você ali naquela situação. E aí nesse dia eu voltei assim para o carro, falei para o Fábio, e eu falei assim, não, isso não dá mais para continuar trabalhando para esse tipo de pessoas. Então assim, a gente tem que saber, não vou mais continuar nesse projeto, né? São pessoas ali que estavam te consumindo, estavam ali te deixando ali para baixo, né? Te desvalorizando, também não estavam pagando muitas coisas. E aí o Fábio esse dia, né? O Fábio, ele é engenheiro de produção. E aí esse dia ele virou para mim e falou assim, não, para fazer isso eu prefiro vender empadinha. Eu vou ganhar mais, é mais lucrativo, eu não vou ter que fazer o que eu não acredito. E aí eu falei, achei engraçado, né? Então foi a partir desse dia que eu falei assim, não, a gente precisa mudar, né? A gente precisa buscar novos caminhos, e foi realmente trabalhando com a arquitetura para a saúde que eu consegui me encontrar, né? Aumentar o nosso faturamento, ter mais tempo de dedicar à família, né, como eu venho contando aqui para você. Então, assim, pessoal, você que é arquiteto, você que é engenheiro, designer, a gente não tem que se sujeitar a certas coisas na vida, porque isso também não muda a nossa trajetória, né? A gente vai ficando cada dia mais frustrado, a gente vai ficando cada dia com mais trabalho, e é como assim, a gente vai trabalhando mais e mais, tendo menos tempo e faturando menos e menos. Então, assim, essa metodologia do TAPS, né? Inclusive, a gente tem várias aulas que eu falo bastante sobre isso, sobre essa experiência. Mas você pode estar me perguntando, né, com o que eu posso trabalhar nesse campo da arquitetura para a saúde. Então, assim, eu falo bastante sobre isso no treinamento de arquitetura para a saúde, eu vou me aprofundando em cada uma dessas questões, mas assim, a gente tem os hospitais, né, que são grandes, são quase cidades, né, que são projetos grandes. E assim, a gente pode até começar fazendo, como eu dei o exemplo, um projeto pequeno no hospital, porque depois que a gente fecha com o hospital, são projetos recorrentes, né? A gente tem vários clientes de 10 anos, de 5 anos, de muitos anos, né, que dá muita consistência e recorrência no escritório, são grandes projetos também. Ou a gente faz grandes projetos ou pequenos projetos de grande recorrência. A gente tem a possibilidade de fazer clínicas, e aí eu brinco, a clínica ela é interessante porque depois você pode padronizar aquilo que você está fazendo e começar a trabalhar com franquias, um pouco o que acontece com loja, e isso ser escalável, né? Então, assim, não adianta também a gente fazer um projeto de consultório, depois fazer outro projeto de consultório, porque isso vai se aproximar um pouco do projeto residencial. O interessante é a gente fazer 1, 2, 3 projetos de consultórios, padronizar ali algumas questões e tornar aquilo escalável, assim, eu falo isso bastante, assim, porque assim, um escritório, né, um arquiteto, ele sobrevive, até um arquiteto autônomo, de forma que fature bem, né, e que tenha um lucro bom, desde que você trabalhe com projetos de recorrência, que tem recorrência, né, que tenha consistência, ou se você cria algo que pode ser totalmente inovador, né. Então, assim, um projeto que vai te dar autoridade, autonomia e seja inovador, que você se dedique tempo àquilo, mas que é um projeto grande e você seja bem remunerado por isso. Ou, por outro lado, um projeto que seja mais padronizado, mas que você tenha escala, né? Você tem a escala no sentido, eu vou fazer vou demorar muito, mas a partir do momento que eu estiver fazendo 2, 3,
vai estar tudo padronizado e aí eu vou conseguir, eu não vou precisar de estar detalhando tanto e vou conseguir ter realmente um lucro maior. E também tem um campo, né, que está se abrindo bastante hoje, que é um campo de mentoria, né? Quando você, por exemplo, fazendo o treinamento de arquitetura para a saúde, depois você pode fazer uma mentoria ali para um hospital, você pode fazer uma mentoria para um médico que quer montar a clínica e está muito, muito perdido, ou você também pode fazer uma mentoria para outro arquiteto, né, que está começando na área. Então, na verdade, te abre um leque gigantesco de atuação que você realmente pode ser um arquiteto aí que fature mais e faça realmente o que você acredita. Pessoal, aprofundo, né? Se você quer saber mais sobre tudo isso que eu tô falando, né? Aqui é uma oportunidade de você conhecer o treinamento de arquitetura para a saúde ali, né? Ali nas aulas, tanto nas aulas gravadas quanto na aula ao vivo, eu vou aprofundando todas essas questões. O treinamento de arquitetura para a saúde, ele é um divisor de águas na vida de vários alunos. Eu vou mostrar aqui 2 alunas aqui que concluíram o TAPS, o que elas estão falando. E o TAPS é baseado nessa matriz, né, que a gente desenvolveu, mais uma vez, entre o rigor e o afeto. Então, se você quer se aprofundar, né, aqui é uma oportunidade de você conhecer o nosso curso e se inscrever e participar aí dessa nossa nova turma. O que você vai receber quando você se inscrever no treinamento de arquitetura para a saúde? Você vai receber mais de 30 aulas, de videoaulas gravadas, com acesso imediato. Ali eu coloco todos os meus erros e acertos durante toda essa minha experiência trabalhando com arquitetura para a saúde. É algo muito prático, né? É a minha experiência, né? Como eu estou falando, eu revelo literalmente a caixa preta. E a gente trabalha com alguns temas bastante importantes. Então, o treinamento são aulas práticas de projeto, que eu coloco ali a planta baixa de um projeto, explico o que deu certo, o que não deu errado, desde questões técnicas até questões normativas. Eu vou desde uma questão mais macro, uma questão de fluxo, uma questão ali de normas, aonde buscar as normas, até uma questão mais de detalhamento, de materiais de acabamento. É muito importante essa questão de material de acabamento. Muita gente, às vezes, não dá muita atenção, porque material de acabamento tem tudo a ver com custo e tem a ver com manutenção. E se a gente está falando em fazer projetos consistentes ao longo do tempo, né, que a gente crie clientes ali, que a gente vai trabalhar durante 10 anos, ou crie padrões, né, para redes. Então, assim, a gente tem que saber muito bem o que dá certo e o que dá errado. E eu vou mostrar a minha experiência, né? Eu tive vários erros, né? Porque a gente trabalha com muito hospital, que a gente começou a fazer projetos há 10 anos atrás, e eu, ao longo desses 10 anos, ver o que realmente funcionou, o que não funcionou em termos de manutenção. Então, eu passo toda essa experiência. Eu tenho também, em todas as aulas, praticamente, eu falo de normas, né, nas questões das normas técnicas, mas a gente tem um módulo especial para falar sobre a RDC 50, que é a principal regulamento sobre ambientes de saúde. Lembrando que é sempre um processo de interpretação, tem questões que são mais objetivas e tem questões que não são, e o que não está na norma, porque às vezes muitas questões não estão nas normas. E o que dá mais insegurança é exatamente o que não está na norma, né? Você está fazendo um projeto, você teve uma dúvida e você não sabe, aquilo não está escrito ou aquilo não está claro ali dentro daquela norma. E eu aproveito para dar algumas aulas falando sobre a revisão da RDC 50. Ela não está em tramitação, mas eu penso o seguinte: se alguém estudou para fazer aquela revisão, que é mais atualizada, que é de 2019, ela traz questões importantes sobre um projeto que às vezes você não sabe, né? Então, é importante ler, né, o que as pessoas estão falando daquela norma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. A RDC 50, ela fala que uma porta de um quarto hospitalar tem que ter 1,10. Na revisão já se passa para 1,20.
Então, assim, se alguém está falando ali que seria melhor uma porta de 1,20, né? São 10 centímetros a mais, é porque realmente quando você entra com uma maca, esses 10 centímetros fazem diferença. No escritório, por exemplo, vocês vão ver na aula, eu já uso a porta de 1,20, né? Não precisei da revisão da norma para saber isso. É uma questão que para mim já é natural, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Tem uma questão também, por exemplo, da revisão da RDC 50. A RDC 50, ela fala, por exemplo, né, que os banheiros, né, todo banheiro de paciente, isso é um erro, muita gente erra isso. Banheiro de paciente, a porta tem que abrir para fora. Por que as pessoas erram? Você está ali viciado, ali fazendo um projeto, você tem muito costume de porta de banheiro abrir para dentro, né? Igual você faz na maioria dos lugares, né? Em ambientes comerciais, em residência. Então, aquilo vai meio que no automático. E quando você abre uma porta para fora, tem um grande problema. Vamos lá pensar, gente, qual que é o grande problema quando a gente abre uma porta para fora? São as circulações, né? Você, de repente, abre uma porta e bate ali em alguém. Imagina isso quando é um hospital, né? Você abrir uma porta ali de um banheiro e bater em alguém passando com uma maca de um paciente grave. Imagina um acidente que a gente pode causar com isso. Aí na revisão da RDC, ele já fala que você precisa ter abertura da porta de um sanitário, de um banheiro, mais a medida de uma circulação, uma medida mínima de uma circulação. Então, você já está pensando que isso é um problema, que é uma questão que acontece, que muita gente não pensa, então ele já te dá um alerta. Então, eu falo sobre essas questões que eu estou falando, pessoal. O curso vai desde questões mais macros, né, até essas questões pequenas, né, que são experiências do dia a dia que faz toda a diferença, que causa desgaste com o cliente, né? Que faz a pessoa odiar o arquiteto, ele fez um negócio muito, muito bonito, mas não funciona, né? Essas coisas que a gente vê por aí. A gente tem um módulo que eu vou falar mais especialmente sobre clínicas, que eu sei que é uma área de atuação para a maioria das pessoas, né? Eu acho que hoje aparecem muitos projetos de clínicas, o que mais tem são projetos de clínicas, são abertas muitas clínicas aí pelo Brasil, tanto nas grandes capitais como no interior, e tem muita demanda por esse projeto, que são de clínicas e consultórios. E também a gente tem um módulo para falar ir mais a fundo sobre os ambientes mais complexos, que a gente chama de áreas críticas, que é, por exemplo, um centro cirúrgico, um CTI, uma hemodinâmica. E lembrando que muitas clínicas hoje têm centro cirúrgico, então não é algo só de hospital, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer uma clínica de transplante capilar, que tem aberto muito no Brasil. Você tem que fazer um centro cirúrgico. Mas você não sabe fazer um centro cirúrgico, você sabe fazer uma clínica básica. Então a gente se aprofunda bastante sobre esse assunto. Além dessas aulas gravadas, a gente tem as aulas que são ao vivo, que vão acontecer durante 12 meses. É uma aula muito, muito interessante, que a gente ali tem uma oportunidade de troca. E o que eu faço? Eu pego as principais dúvidas que os alunos estão tendo, né, que a gente recebe ali nos comentários das aulas gravadas e transformo em uma aula ao vivo. Outra questão também que sempre foi muito importante para mim é poder visitar os hospitais, mas a gente sabe assim que demanda muito tempo, investimento, porque às vezes você tem que ir para uma grande capital, ver um hospital que seja referência, e também assim não é algo tão fácil, né? Às vezes é difícil visitar o hospital. Já dou uma dica, pessoal: se você quer visitar um hospital, vai fazendo contato ali com alguém da assistência. Essa pessoa normalmente consegue fazer com que você entre ali. É muito comum visitas de residentes em hospitais, é mais fácil que tentar através da administração. Mas assim, para resolver essa questão, né, de forma mais rápida, o que a gente fez? A gente gravou várias aulas, que a gente chama de videotour, em ambientes complexos, que são difíceis de entrar, de hospitais, que são projetos nossos, que a gente tem bastante acesso, porque são clientes muito recorrentes, que confiam bastante na gente, e que é muito bacana, né? Que eu vou andando no hospital e mostrando, a gente fez isso por causa disso, aqui está o fluxo, e é através de vídeo, né? Então fica uma experiência muito real, né? De muito aprendizado, que a gente tem consolidado bastante. Então é um material ali bastante diferenciado, que a gente não vê, né? A gente não vê ninguém fazendo isso, assim. Às vezes eu gravando uma visita ou outra, mas de forma muito rápida. Então tem videotour, por exemplo, a gente fez um videotour no CTI, acho que ele tem 20 minutos, 30 minutos ali de gravação dentro daquele CTI. E aí, para isso tudo ficar mais dinâmico, né, que é uma novidade que a gente implantou agora, a gente criou o Projetando Juntos. O que é o Projetando Juntos?
Você, assim, a gente percebe assim, que tem muito aluno ali que está fazendo o curso, né, seguindo aquela metodologia, aprendendo aquele método TAPS, mas ele tem dúvida ali, ele está com um projeto ali, ele tem uma dúvida ali sobre RDC, ele tem uma dúvida ali sobre uma questão específica. Então, ele faz a pergunta e eu gravo ali um vídeo rápido ou respondo em texto para solucionar a pergunta dele, independente do assunto. Nas aulas são mais focadas no conteúdo das aulas, então eu pego, por exemplo, muita gente tem dúvida, uma dúvida bastante recorrente, por exemplo, entre os alunos. Que a gente teve agora, que eu acabei de gravar uma aula sobre isso. Muita gente pergunta, mãe, mas eu estou fazendo um projeto de uma clínica, eu tenho que ter banheiro, o sanitário para pessoa com deficiência na recepção? Então, eu vou lá, gravei essa aula, que foi a partir de vários alunos que me fizeram a mesma pergunta. Então, isso torna muito dinâmico, né? Torna o curso muito, muito dinâmico e vai acumulando um conhecimento muito grande. Então, assim, as dúvidas dos alunos de 1 ano atrás estão gravadas ali, que também pode ser a sua dúvida, ou pode ser algo que você nem pensou e que você vai assistir aquela aula, é algo que você passe a pensar e vai trazendo um nível de amadurecimento de quando você está fazendo um projeto. Então, assim, gente, é uma experiência de 15 anos ali, o treinamento de arquitetura para a saúde, consolidado ali, mais uma vez, em aulas gravadas, em aula ao vivo, e no Videotour, né, que eu estava falando, no Projetando Juntos. E além disso, a gente criou 3 bônus, né? 3 bônus bastante especiais. Um é máquina de vendas, que é com o Fábio, que é meu sócio, que é engenheiro de produção, né? Porque a gente percebe muito o arquiteto, né? Que ele tem, assim, que ele entende bem o método, ele consegue implementar o método, mas ele tem muita dificuldade ali com a divulgação dos projetos, em fazer como chegar ao cliente. Então, a gente criou esse método que é máquina de vendas. Tem também os hospitais na Europa, que na verdade é uma viagem. Assim que eu comecei a trabalhar com arquitetura para a saúde, a gente tinha muita falta, né, de ter referência, de ter conhecimento. Não, tinha pouquíssimos cursos, pouquíssimo material até hoje, né? Tem muito pouco material de qualidade. Tá, às vezes tem muito artigo ali, às vezes um pouco disperso, espalhado pela internet, tem livros, mas eu sentia que tinha muito pouco material de qualidade e que a gente fez uma viagem para a Europa, que a gente visitou mais de 25 hospitais durante essa viagem. Então, assim, a gente está dando um bônus que são aulas sobre esse conhecimento que eu adquiri nesses hospitais da Europa, e eu sempre mostro, né, o que seria possível no Brasil, né, para a gente não se deslocar muito na realidade, já que eu tenho uma experiência muito prática ali do dia a dia ali do escritório. Tem também uma novidade, que é um material muito bacana, que é um guia de reforma de clínicas médicas. Então, é um guia que vai, na verdade, te dando um norte, né, de tudo que você precisa, né? Chegou um cliente, ele quer reformar uma clínica, né? Esse passo a passo, que é tanto para arquiteto, que é quanto também para uma médica, para um médico, né, para um profissional da saúde que quer montar uma clínica do zero. Agora que você entendeu mais sobre o método, você tem a chance de entrar num processo junto comigo, né, de aprofundar tudo isso junto comigo no treinamento de arquitetura para a saúde. Isso para você projetar hospitais e clínicas com mais segurança, menos erros e de forma verdadeiramente humana, e ser literalmente aí um especialista em arquitetura para a saúde, ser uma autoridade por consequência, ter um faturamento maior, né, ser mais bem remunerado e reconhecido pelo que você faz, fazendo o que você acredita, né, o que faz brilhar os seus olhos, que é exatamente a matriz do rigor e do afeto. E aí, pessoal, tem muita gente que fica me perguntando, mas Moema, eu vou fazer um projeto de uma clínica de mais ou menos 200 metros quadrados, vamos colocar. Quanto que eu cobraria por esse projeto? Só para me ter uma ideia, né? Para entender a ideia de como que é esse mercado. E aí, assim, primeiro assim, que nenhum curso, né, pelo menos de arquitetura hospitalar, de arquitetura para a saúde, vai te falar muito sobre isso. A maioria vai falar, depende muito, depende do cliente, depende se é no Rio de Janeiro, se é no interior, depende se a pessoa quer investir, se é algo de luxo. Isso não é, claro, né? Tudo na vida depende. A gente, na verdade, tem bastante experiência aí com os projetos de clínica, então vou colocar aqui que a gente vai cobrar
entre o que a maioria das pessoas, os concorrentes cobram, entre 40 mil e 80 mil reais. Mas vamos colocar que você está começando e que você vai começar cobrando 40 mil reais e você vai fazer aquele projeto em 4 meses. Então, ali você vai ter mais ou menos um faturamento de 10 mil por mês. Lembrando assim que é o seu primeiro projeto, né? Depois você vai ganhando autoridade, confiança. Você fez o nosso treinamento e você vai poder ganhar mais e depois você vai padronizando, né? Então você vai poder pegar vários projetos e isso vai aumentando, né? Você vai 10, 20, 30 mil aí por mês. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que o investimento no treinamento de arquitetura para a saúde é um investimento muito baixo perto das oportunidades que ele pode te trazer. O valor é R$ 2.947 à vista para você, porque eu vou te ensinar, né, um treinamento onde eu vou te ensinar a projetar hospitais e clínicas com mais segurança, menos erros e de forma verdadeiramente humana. Então relembra aqui comigo, são 30 aulas gravadas com acesso imediato, aulas ao vivo para você assistir, são 12 meses de aulas ao vivo, tour de dentro do hospital, né? Projetos que a gente fez do escritório, com toda a nossa experiência e o projetando juntos para você tirar todas essas dúvidas do projeto que você está fazendo ou de um outro projeto. E ainda temos bônus de máquinas de vendas, visitas de hospitais na Europa e o guia de como reformar clínicas médicas. Tudo isso pelo valor de R$ 2.947 à vista, que pode ser parcelado em 12 vezes. Eu sei que você deve estar se perguntando, né? Mas será que eu faço agora? Eu acabei de comprar outro curso, eu estou cheio de projeto, eu estou com questões familiares, com vários problemas. Mas acontece, pessoal, que a gente deixa tudo sempre para depois, né? E a vida vai passando. Mas realmente, assim, se você quer ter resultado, né, o mais rápido possível, faça o treinamento de arquitetura para a saúde. Quem dera, né, que quando eu comecei aí a trabalhar com arquitetura para a saúde, a fazer projetos de hospitais, de clínicas, que eu tivesse um treinamento desse disponível ali, me economizaria muito tempo e também muito dinheiro, com toda certeza. Então, pessoal, eu te espero lá dentro, eu quero conhecer você. Me diga lá no Instagram, Moema, me inscrevi, eu quero saber quem que é você. E lembrando, pessoal, o curso tem uma garantia de 7 dias. Se você achar que aquele curso não é para você, a gente te devolve todo o dinheiro. Não vou ficar te perguntando, se questionando por quê. E te vejo lá dentro, né, dentro do nosso treinamento de arquitetura para a saúde. Me chamo Thalita, sou arquiteta. Tive o prazer de participar do TAPS, o treinamento de arquitetura para a saúde da equipe da Moema, né, e da Arte Arquitetura, e foi maravilhoso, foi realmente um divisor de águas, porque além do conhecimento técnico que a Moema passa para a gente, né, de legislação, todas as normas pertinentes à arquitetura para a saúde, ela ainda mostra a vida prática do escritório e mostra pra gente que é muito além da legislação, muito além da RDC 50, né? E depois eu tive o prazer de somar junto a Arto na rede de arquitetos, né? E tem sido maravilhoso trabalhar com toda a equipe, eles são ótimos e tem sido um período de muito aprendizado e muita colaboração. Olá, tudo bem? Eu sou a arquiteta Thaís Conceição, daqui de Anápolis, Goiás, e queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o treinamento de arquitetura para a saúde da Moema e sua equipe. Antes do treinamento, eu sou formada há 3 anos e eu já trabalhava com arquitetura veterinária, consultórios, clínicas veterinárias, e eu gostaria de dar um próximo passo e sentir confiança de projetar hospitais veterinários também e trabalhar com outras questões voltadas para a saúde. Então, eu procurei o treinamento buscando mais confiança, buscando entender como que era a realidade, qual que era a visão de uma profissional que já trabalha nesse mercado, porque a Moema, no treinamento, ela mostra realmente a realidade do que é o dia a dia dela, mostra pra gente como se comportar. Então,
além de absorver questões técnicas da profissão, a gente abre muito a nossa visão, muita quebra de paradigmas, quebra de preconceitos que a gente tem dentro da arquitetura para a saúde. Então, ela abre assim os horizontes para a gente entender que não é nada limitante, que a gente não precisa se deixar ser controlado pelas normas, e também mostra muito como deve ser o nosso posicionamento com esse tipo de cliente, que é um cliente diferenciado. Então, o treinamento me permitiu ter muito mais confiança, muito mais segurança para atuar nesse mercado e realmente entender que é um mercado lucrativo e que também vai nos dar o retorno de realização profissional que eu tenho certeza que a maioria dos profissionais buscam hoje em dia e continuarão buscando. Então, o sentimento é só de gratidão.